A tireoide é uma glândula pequena no tamanho, mas a sua função no nosso organismo é de extrema importância. Alguns dados mostram que cerca de 15% da população brasileira sofre com as mais variadas doenças da tireoide, que podem ser causadas por uma infecção viral ou uma doença autoimune. Você já ouviu falar sobre a tireoidite de Hashimoto? Ela é uma causa bem comum de hipotireoidismo. Para nos ajudar a entender mais sobre esse assunto, a gente recebe na nossa casa o endocrinologista Dr. Regis Salgado. Doutor, seja muito bem-vindo. Boa tarde, doutor. Tudo bem, Abby? Tudo ótimo. Como é que Feliz você ano novo. está? Feliz ano novo. Para nós todos. O senhor está muito elegante. Obrigado. E você, irmã? Obrigada. Sim. Eu emagreci. Foi mesmo. Mas você acredita que não foi tanto, doutor? Quando eu fui mesmo? pensar na balança, e faz 1 ano e meio, quase 2 que eu estou no processo, foram 7 quilos. É bastante, porque eu Sim. demorava muito para emagrecer. Então foi 1 ano e meio. Mas parece que faz mais. É que você perdeu localizado, por isso. Você perdeu mais gordura localizada, que é a mais difícil, É a mais viu? difícil, né? É a mais difícil, com certeza. Então eu estou de parabéns. Ah, sim, parabéns. Gostei de ver. Aliás, quando eu entrei, eu já vi que você tinha emagrecido. Ah, que bom. É que não deu tempo de comentar. Falar. Então, eu também te amo, doutor. Doutor, quando a gente fala de tireoide, todo mundo tem tireoide, mas Sim. os problemas, né, que vêm com ela, muita gente fala da Hashimoto. O que ela é e o que ela diferencia? Ela diferencia porque, na verdade, a tireoidite Hashimoto é uma doença autoimune. Ou seja, o que é doença autoimune? É aquela doença que o organismo desenvolve um anticorpo para aquela região. Então, eu tenho doenças o reumatismo é uma doença autoimune, você entendeu? A doença celíaca, que é provocada pelo glúten, é uma doença autoimune. E no caso da tireoide, o nosso sistema identifica que a tireoide é um corpo estranho e tenta eliminar. Então, ele começa a produzir anticorpos contra a tireoide. E ele brigando com ela ali. Ele, entre aspas, vai destruindo a glândula, né? Então, ela é uma doença que acomete mais mulheres do que homens. Então, é assim, das doenças de tireoide em mulheres, ela é que tem a maior estatística. Olha isso. Então, assim, o pior é que no início ela é uma doença totalmente silenciosa, ela não dá muito sinal, ela não dá muito sintoma. Mas isso depois, o nível de agressão que ela vai causando na glândula vai mostrando os sintomas. E é uma coisa interessante, Abby, por quê? A tireoidite Hashimoto, muitas vezes, ela começa com um hipertireoidismo, ou seja, a tireoide começa a trabalhar muito. E aí, depois de uma determinada idade, ela vira hipo. Olha E isso. aí ela fica hipo o resto da vida. Então, é aquela situação, eu pego uma pessoa que é muito magra na juventude, na adolescência, e de uma hora para outra ela começa a engordar. Então, pode pesquisar o Hashimoto que vai aparecer alguma coisa desse tipo. E assim, ela é uma dos causadores do bócio, né, que é uma outra doença de tireoide também ligada ao hipotireoidismo. E o tratamento é tratar a tireoide como um hipotireoidismo, né? E muitas vezes é interessante porque eu tenho que dosar esses anticorpos com uma determinada frequência, porque quando eu tenho um nível de anticorpos muito alto, além de inflamar o corpo todo, ela acaba tendo uma agressão muito maior na glândula. Então, muitas vezes eu tenho que fazer um tratamento para diminuir os anticorpos, para poder equilibrar o funcionamento dessa glândula. E, doutor, os sintomas, quando eles aparecem, quais eles são? Normalmente, o primeiro que aparece é a depressão. Olha. Muitas vezes a depressão é o primeiro sinal. Quando eu tenho, na fase inicial, que eu tenho o hiper, o organismo fica super acelerado. Então, eu tenho emagrecimentos, assim, muito grandes de uma hora para outra. Os olhos, a gente chama de exoftalmia, que o olho parece que cresce para fora, na verdade. E porque ele tá super comprimido ali, então ele projeta o globo para fora, que é o contrário do hipo. O hipo faz o olho virar para dentro. E edema de face, normalmente algumas coisas. E no caso mais frequente, que é o hipotireoidismo, aí eu tenho ganho de peso, eu tenho muita sonolência, eu tenho indisposição geral, eu não tenho pique para fazer exercício, você entendeu? Geralmente a pessoa sente sono o dia inteiro, chega à noite e tem insônia. Você entendeu? Então, tem um desequilíbrio muito grande. Isso pensando só na tireoide. Só que, como todas as nossas glândulas, quando eu tenho uma alteração importante na tireoide, eu acabo fazendo alteração em todo o meu sistema.
E na mulher, o sistema que mais sofre é o útero e o ovário. Porque ela interfere exatamente na produção do estrógeno. E muitas vezes, até distúrbios que pessoas às vezes têm dificuldade para engravidar, pode estar ligado a um Hashimoto que essa pessoa tem. Nossa, doutor, que Você entendeu? interessante isso. Então, são situações que acontecem com uma determinada frequência dentro dos problemas de tireoide. Eu peguei alguns casos de pessoas que estavam fazendo o tratamento de indução hormonal para engravidar ou até implante de óvulos no útero e não conseguiam segurar aqueles óvulos e aí acabaram engordando muito, vieram para mim para emagrecer. E aí, na hora que eu chequei os exames, estava com a tireoide totalmente descontrolada. A partir do momento que eu equilibrei a tireoide, ela engravidou sozinha. Olha que demais. Você entendeu? Isso é uma gente. coisa muito frequente, muito frequente. Então, isso está ligado basicamente a um hormônio chamado T3, né? E que interfere exatamente na maturação do óvulo. Então, o óvulo ele é liberado, mas ele não matura. Então, se ele não matura, ele não consegue engravidar. Gente, extremamente incrível, né? Temos resposta para tudo, doutor. Já que temos resposta para tudo, vamos responder algumas perguntas. Vamos lá, coloca pra gente. Miriam, de São Paulo, qual a relação do glúten com a tireoide de Hashimoto? Existe alguma Na relação, verdade, doutor? não. Mas como o glúten ele acaba provocando a doença celíaca, né, que é a causa, né, que ele causa essa disbiose, na verdade é uma disbiose. E dentro desse processo de disbiose, o que acaba acontecendo? O intestino fica muito inflamado. Então, ele começa a ter alterações de captação de nutrientes e uma série de coisas. E é a mesma coisa em termos de produção de anticorpos. Então, o que significa essa desbiose? Ela é causada exatamente porque o organismo identificou o glúten como sendo um corpo estranho, então ele tenta eliminar, então o nível de anticorpos no sangue aumenta. E para quem já tem Hashimoto, esse também é um gatilho para acabar atacando mais a glândula. Então, assim, pessoas que têm de base intolerância a glúten, podem ter problemas com tireoidite Hashimoto. Não que ela vai ter a tireoidite, mas ela já tem e pode, de certa forma, descompensar. Então, tem que fazer um tratamento específico para o glúten, ou seja, tentar não ingerir muito glúten, tratar com probióticos, muita fibra no intestino, que é para colocar esse intestino funcionando normal novamente. E a partir daí, sim, eu consigo ter um equilíbrio na tireoide também. Agora, para quem não tem, não faz diferença. Então, por exemplo, eu não tenho intolerância a glúten, eu como glúten normalmente e eu posso ter uma tireoidite Hashimoto. Isso vai comprometer a minha tireoidite? Não, não vai mudar nada. No caso específico, para quem tem realmente intolerância a glúten. E não funciona para lactose. É diferente. É diferente. Você entendeu? Então, tem a outra intolerância da lactose, né? Na verdade, a da lactose é diferente porque não é anticorpo. É uma dificuldade enzimática na quebra desse açúcar, entendeu? Então, é diferente, é outro processo. Então, também não interfere absolutamente nada na tireoidite de Hashimoto e nem na intolerância a glúten também. Às vezes eu tenho os dois juntos, mas não tem nada a ver com o outro. Boa. Próxima pergunta. Da Andriele, de São José dos Campos. Tenho 31 anos e faz 2 anos que eu descobri que eu tenho tireoidite de Hashimoto. Nesse mesmo período, tento engravidar. Olha lá, doutor. Olá. Tomo levotiroxina de 25 gramas. Somente esse remédio vai ajudar? Não. Não vai? Não vai. Não vai. Nesses casos, eu tenho que dosar um T3. Porque o que acontece? Como é que funciona a tireoide normal, não a doente, a normal? A tireoide é estimulada por um hormônio chamado TSH, que é fabricado na hipófise, que é uma glândula que eu tenho na base do meu cérebro. Esse hormônio vai estimular a tireoide a trabalhar. A tireoide vai produzir a tiroxina, que é o T4. Esse T4 vai para a circulação. Nesse processo de saída da glândula, ele perde 2 radicais de iodo. Então, ele viraria um intermediário chamado T2. E nos nossos órgãos, ele incorpora um iodo a mais e faz o ativo desse hormônio, que é o T3. Então, quem interfere no funcionamento ovariano, aí no caso, é o T3 e não o T4. O que ela está tomando é o T4. Mesmo assim, o T4 que ela está tomando está numa dosagem muito baixa. Eu acredito até que ela não consiga nem começar a equilibrar a própria Hashimoto. Por quê? Em média, a gente inicia com 25, mas já sabendo que eu vou ter que aumentar.
Você entendeu? Então, provavelmente, uma dosagem ideal para ela estar tratando esse Hashimoto ficaria na faixa de 75 a 100 microgramas. Então, mas aí teria que dosar, o ideal seria ela dosar o T3, que para poder, ele vai estar baixo, com certeza. Porque para ter T3 eu tenho que ter T4. Se eu não tenho T4 suficiente, esse T3 vai estar deficiente também. Então, provavelmente, para poder melhorar esse quadro de dificuldade para engravidar, ela vai ter que elevar um pouquinho o número desse T3. Aí tem que suplementar o T3 e não só o T4. Mas aí o ideal é fazer um exame antes. Boa. Vamos para a próxima pergunta. Da Regiane Santos. Faço uso de Puran T4 100 miligramas. Isso. Mas já me comentaram para eu começar a tomar o T3, pois eu não consigo emagrecer. É correto? Esse já me comentaram, né? Que é complicado, né? É complicado. O que acontece é o seguinte, hoje em dia eu só tenho essa apresentação do T3 em medicações manipuladas. Entendeu? Até mais ou menos em 96, 97, existia o T3 vendido em farmácia, chamava Sinomel. Só que o laboratório descontinuou a produção e não entrou nenhum outro no lugar dele. Então, o que aconteceu? Ficou meio defasado. Então, o que acontece? A maioria dos endócrinos acaba seguindo a ideia de que se eu coloco uma quantidade muito grande de T4, eu vou ter uma produção grande de T3 também. Só que existe um tipo de hipotireoidismo que eu tenho TSH normal, T4 normal e T3 baixo. O que acontece? No processo de conversão, eu não tenho uma enzima que faz essa conversão, então ela sempre vai ter uma produção de T3 baixo. E quando o T3 está baixo, mesmo tomando o T4, eu tenho todos os sintomas do hipotireoidismo. Então, ou seja, eu não tratei o hipotireoidismo, eu só estou tomando o remédio. Olha isso. E tem um outro detalhe. Só tomar o remédio para nada. E para é um nada, remédio exatamente. contínuo, doutor. Contínuo, exatamente. Então, eu tenho, dentro da minha prática, eu sempre peço T3. E eu, assim, os colegas médicos têm que começar a mudar esse enfoque, porque muitas vezes ele acha que está tratando e não está. E aí a pessoa volta e fala, olha, eu estou do mesmo jeito, eu não melhoro. E aí ele vai aumentando, só que ele chega num ponto que não responde. E tem uma outra coisa interessante também com relação à reposição artificial do T4, que é os remédios, a levotiroxina, que ela só consegue repor 60% do T3. Então, a própria apresentação, ela não é 100% como o hormônio natural. Então, hoje, o que eu tenho notado é o seguinte, eu tenho, às vezes, que repor mais T3 do que o próprio T4. E, em alguns casos, até na mesma dosagem. Você entendeu? Para poder equilibrar. Só que aí eu tenho que ir fazendo os exames até o momento que eu identifico, olha, agora o seu organismo está equilibrado, a gente segue nessa linha. Só que aí o T3 tem que ser manipulado. Ele não tem disponível em farmácia e esse é o grande problema, né? Acaba sendo um ponto que muito médico às vezes não sabe formular, entendeu? E acaba não tratando da forma correta. Infelizmente é uma realidade. Que aula! Vamos para a próxima pergunta. Fernanda, de Natal, Rio Grande do Norte. Olá, o meu filho de 6 anos foi diagnosticado com hipo. Ele toma Puran também, T4, 37,5, mas gostaria de saber se tem cura, pois o TSH está normal. Ah lá, ó, parece que eles estão vendo, doutor, 1,5. Ele tem seletividade alimentar, não tenho como cortar nada da alimentação. É normal criança ter hipo? É normal criança ter hipo, doutor? E é assim, existe até um exame que é feito quando a criança nasce, que é o teste do pezinho, e um dos marcadores que é verificado nesse teste do pezinho é exatamente o hipotireoidismo. Por quê? Porque o hipotireoidismo, na primeira fase da criança, quando ela nasce, ela pode levar a um desenvolvimento cerebral prejudicado. Então, ela pode dar um quadro semelhante com uma idiopatia, você entendeu? Então, ela pode levar a uma má formação cerebral. Então, o exame do pezinho é exatamente para identificar isso o mais cedo possível, para evitar com que esse cérebro sofra no desenvolvimento e não venha desenvolver uma baixa como é que... já lembro o termo, já falo. Uma baixa de funcionalidade do cérebro nessa parte os primeiros meses, né? Porque o que acontece, os primeiros 3 meses da criança,
basicamente, ele é um processo de formação do sistema imunológico. Então, se eu tenho uma tireoide funcionando mal, eu vou interferir também nesse processo. Tanto é que a amamentação dos 3 primeiros meses da gravidez, o próprio hormônio, a prolactina, ela bloqueia todo o processo de reprodução da mulher para ela não engravidar e prejudicar essa criança de 3 meses, porque todos os anticorpos da criança estão vindo da mãe. Então, o próprio hormônio alto bloqueia a testosterona, a progesterona e o estrógeno para ela não ter ciclo menstrual e para poder garantir os 3 meses de vida dessa criança a nível de anticorpos. E é exatamente nesse mesmo período que ocorre todo o processo de iniciação do desenvolvimento cerebral da criança. Entendeu? Deus. E, doutor, quando ele já tem a seletividade, fica mais difícil Fica mais mesmo, difícil, né? exatamente. Então, no caso dela, ela não consegue administrar bem a alimentação dele, tá? O que ela poderia estar fazendo? Assim, quando eu pego crianças pequenas com hipotireoidismo e que, por consequência, já com um grau de obesidade importante, eu mudo o início da alimentação dela. Então, eu ponho, primeiro, eu ponho melancia antes, depois salada, depois carne e, por último, as outras coisas. Porque quando chegar no por último, ele já não vai comer. Não vai comer mais. Você entendeu? Então, por que a melancia? A melancia é uma fruta que ela tem muita fibra. Então, aquela carne toda da melancia é uma fibra muito difícil de ser digerida. E ela tem muita água. Então, quando eu coloco a melancia antes da refeição, e assim, imediatamente antes mesmo, não um pouquinho antes, na hora do almoço ou do jantar, eu faço com que o estômago da criança fique mais cheio. Então, eu consigo bloquear um pouco, dar uma questão de saciedade mais rápida pela própria presença da melancia. Olha que interessante. Daí ela tem que comer assim, nessa ordem. Exatamente. Depois vai a salada, não no prato, já a salada e a proteína. Não. Cada coisa de uma forma separada na sequência. A melancia, a salada, os legumes e verduras, as carnes, e aí por último o outro prato, o arroz, o feijão, o macarrão, alguma outra coisa. Porque quando chegar na última fase, ele já não vai querer tanto, ele já vai estar praticamente saciado, a quantidade que ele vai comer vai ser bem melhor. Gente, funciona com adulto também? Doutor? Funciona com adulto também. Dá-lhe melancia, porque faz todo sentido. Exatamente, você entendeu? Principalmente à noite para adulto, né? À noite é o mais difícil, né? Aí você fala, pô, mas eu vou comer melancia, não é fruta? Comer fruta à noite não cai naquele processo de eliminar carboidrato? Sim. Não, porque a quantidade de glicose que tem na melancia é muito baixa. Legal. Entendeu? E ela é bem hidratante, E ela é né, bem doutor? hidratante, ela é ótima. Eu como melancia o ano inteiro. Eu adoro melancia, eu gosto muito dessa fruta, mas não com essa finalidade eu gosto porque eu gosto. Mas assim, então é uma fruta que as crianças aceitam muito bem, não é uma fruta difícil da criança comer, então fica mais fácil nesse sentido. Adorei essa dica. Vamos para a próxima pergunta, da Raquel, de Salvador, Bahia. Boa tarde, é necessário fazer exames periódicos preventivos para detectar problemas na tireoide? Se positivo, quais são? Obrigada, Raquel. Normalmente o mais básico seria dosar o TSH, o T4 e o T4 livre e também o T3. Porém, para Hashimoto eu tenho que pedir também os anticorpos de tireoide, para ver se eles estão alterados ou não. Tá? Aí depois, vamos supor, eu tenho uma alteração nesses hormônios, inclusive nos anticorpos, aí a minha conduta qual é? Fazer um ultrassom para ver como está a aparência dessa tireoide. Normalmente é uma coisa interessante, porque a aparência da tireoide de um exame de Hashimoto, ela lembra um miolo de pão. Então, ali já dá para saber exatamente o grau de comprometimento que essa glândula está tendo e se não tem algum outro nódulo associado, que aí já é o início de um bócio. Você entendeu? E uma coisa interessante, Abby, é que assim, mas quando tem nódulo eu tenho que fazer punção e tirar esse nódulo? Não. Porque muitas vezes esse nódulo ele vem em decorrência de uma alteração hormonal. Então, quando eu corrijo essa alteração, esse nódulo, se ele não diminuir, ele estaciona. É diferente do câncer. A cirurgia hoje só para câncer. Não tirem nódulos que não sejam câncer. Por quê? Porque eu vou acabar prejudicando todo o funcionamento dessa glândula. Vai ficar muito mais difícil depois equilibrar essa glândula novamente do que com a presença do nódulo. Interessante. Mais uma pergunta. Inácio, Rio de Janeiro, é verdade que o hormônio para o hipotiroidismo pode causar câncer de mama, por exemplo? Não, isso é mito, não é verdade. Pelo contrário,
A tireoide seria a glândula que coordena todo o funcionamento das outras glândulas. Por isso que eu falei, às vezes quando eu tenho uma alteração de tireoide, eu posso ter alguma alteração em outras glândulas. Câncer de mama é uma coisa interessante, porque o câncer de mama está ligado ao estrógeno, né? E, na verdade, por que ele acaba sendo um câncer muito agressivo? Porque uma das funções do estrógeno é regular uma célula de defesa, um anticorpo nosso chamado macrófago. Então, quando eu tenho uma célula que está se reproduzindo de uma forma errônea, ela estimula o organismo, o cérebro estimula a produção de estrógeno para ele liberar macrófago para englobar essa célula e eliminar. E aí, o que acontece com o câncer de mama? O câncer de mama, ele se modifica e começa a produzir estrógeno para se defender do próprio estrógeno. E é isso que faz ele virar um câncer muito agressivo, porque praticamente aquela primeira defesa do organismo não acontece. Que aula, doutor, minha cabeça está borbulhando. Vamos para mais uma pergunta. Nonato, de Belém. Minha esposa faz tratamento com endocrinologista para emagrecer. Já usou 2 canetas e continua engordando. Qual a sua orientação? Dosar os hormônios. Hormônios, né, doutor? Tem coisa descontrolada aí, né? Tem coisa descontrolada. Porque todo mundo acredita assim, quando a tireoide não está bem, eu engordo. Acontece. Mas não é só isso que faz uma pessoa engordar e não conseguir emagrecer. Isso pode estar relacionado com estrógeno, isso pode estar relacionado com a suprarrenal, principalmente em mulher. A suprarrenal é uma glândula interessante porque ela produz o cortisol, que está ligado diretamente a estresse. Quanto mais alto o cortisol, mais difícil fica o meu processo de emagrecimento. Está ligado à cortisona, à fabricação da cortisona natural do nosso organismo, e na mulher da testosterona. Então, e assim, a testosterona mas não é hormônio masculino? Não, isso é um erro grosseiro. É um hormônio que eu tenho tanto no homem como na mulher com as mesmas funções. 70% das ações da testosterona estão ligadas à regeneração do meu sistema. 30% somente à parte sexual, reprodução. Isso tanto no homem como na mulher. Então, toda vez que eu tenho um desequilíbrio nesse hormônio, principalmente, eu faço com que o meu metabolismo fique muito lento. Então, muitas vezes, a dificuldade de emagrecimento pode estar relacionado com esse hormônio também. Mas não é só ele, a própria prolactina pode também descontrolar tudo isso. Porque como ela produz os hormônios de estimulação, se ela estiver trabalhando mal, se a hipófise estiver trabalhando mal, ela acaba interferindo na estimulação do pâncreas, na estimulação da suprarrenal, dos ovários, do testículo, do fígado. Muitas vezes o fígado sobrecarregado de gordura, que nós chamamos de esteatose hepática, faz com que eu tenha uma dificuldade muito grande dentro do processo de emagrecimento, porque ele travou, ele não consegue mais metabolizar a gordura, então bloqueia tudo. Então, o que eu preciso saber? Exatamente traçar um mapa de funcionamento dessa pessoa. Como? Medindo todos os hormônios dela, entendeu? Porque aí sim eu consigo saber o que está alterado e o que eu preciso fazer para poder tratar. Eu já tratei obesidade de homens que ele tinha testosterona normal, tireoide normal e estava com uma taxa de estrógeno lá em cima que estava bloqueando o emagrecimento dele. Quando eu tratei esse estrógeno dele, em 6 meses ele perdeu 70 quilos. Gente do céu. Doutor, o senhor é fabuloso. Obrigada. Seja sempre muito bem-vindo à nossa casa, viu? Doutor deu uma notícia boa para mim hoje, então você aproveita para seguir o doutor na internet, @dr, tá aparecendo aí, _Regis, _Salgado, _Martins. Eu vou passar o telefone também, porque o doutor falou que quem assiste Santa Receita, independente do lugar que você esteja, você pode, de repente, fazer uma consulta com ele online de uma forma bem especial, né, doutor? Exatamente. Só colocar lá, mandar uma mensagem no Instagram, colocar assistir no Santa Receita. Aí vai ter um desconto bem grande na consulta que ela vai fazer comigo. Maravilhoso. Então, você de casa, aproveite, o telefone é o 11 98962 2722. Instagram, essa promoção. E essa promoção é do Instagram, tá? @Dr. Regis Salgado Martins, tudo com underline embaixo assim. Boa. Isso. Obrigada. Viu? Obrigado, Vade.